Olá, eu sou a Yara Freitas. Esse é o meu canal que está começando agora e eu queria te fazer uma pergunta instigante. Você já pensou que às vezes o seu problemão pode ser uma das suas maiores bênçãos? Eu não tinha refletido sobre isso, mas um dia, preparando conteúdo para uma palestra, eu voltei em alguns anos, tanto da minha empresa como da minha vida, e eu entendi que a grande maioria das situações que pareciam ser o meu fim, ou o fim da minha empresa, ou o fim de uma situação que eu considerava muito importante, era, na realidade, um impulsionador para que algo muito maior viesse adiante. Vou dar um exemplo para vocês entenderem, porque na hora que a gente está vivendo essas situações, a gente não consegue ter essa clareza. Mas eu lembro que no início da minha empresa, eu era revendedora. Eu tinha várias revendedoras de multimarcas de lingerie, eu tinha várias outras revendedoras comigo, então, tipo, eu contratava outras meninas para me ajudar, porque eu não conseguia atender a demanda dos atendimentos. E em um contexto, assim, no início, uma das minhas revendedoras começou a comprar nos meus fornecedores. E eu tinha uma curadoria muito exigente. E eu fiquei muito preocupada. Eu falei, gente, imagina se ela começa a vender itens que não estão dentro do meu padrão de curadoria. Todas as minhas clientes sabem que os produtos são escolhidos por mim. O que eu vou fazer nesse caso? Esse foi o meu questionamento. Eu fiquei com muito medo na época. Eu falei, não tem outro jeito. Eu preciso encerrar a revenda com outras vendedoras. E aí, quando eu decidi encerrar, como eram muitas meninas, eu tive um prejuízo em relação à demanda. Eu não conseguia atender todas as pessoas que elas atendiam junto comigo. E a situação foi um pontapé inicial para que eu me desvinculasse desse modelo de venda, mas não foi a decisão que fez com que eu mudasse toda a empresa, né? Não foi a situação que me fez mudar toda a empresa. Mas aí eu consegui perceber através desse pontinho que eu estava tendo várias outras preocupações, enfim, estresses mesmo relacionados a isso, e eu decidi abrir o meu espaço físico. Quando eu decidi abrir o meu espaço físico, eu parei para pensar, depois de muito tempo, eu falei, gente, aquilo ali foi o que me motivou a fazer todas essas outras coisas. E a partir desse momento, eu decidi também produzir os meus próprios modelos. E foi aí que foi a verdadeira virada de chave, porque as minhas clientes compraram um produto diferenciado que eu não revendia, e não só isso, elas pararam de comprar qualquer outra coisa com essa outra revendedora e com essas outras, né, que as meninas, muitas delas, elas eram perfeitas, tá, gente? Quase todas, mas essa fez essa situação que me deixou um pouco chateada na época, mas hoje tá tudo bem. E eu entendi que elas amavam um produto que eu oferecia de forma autêntica e de forma autoral. Então era um produto que não tinha no mercado, era um produto que realmente era diferente. E isso foi uma coisa que alavancou a minha carreira como empresária e que trouxe todo o diferencial do meu produto para o mercado da lingerie. Eu lembro que no dia que isso aconteceu, eu fiquei tão chateada, gente. Eu falei, meu Deus, não é possível que isso tá acontecendo. Tipo, foi uma traição, né? Tipo, ela era muito próxima a mim e eu trabalhava comigo e vendia as peças que eu escolhia, né? E foi uma super oportunidade na época que eu tinha dado. E eu fiquei, gente do céu, como que as pessoas são assim? Isso me chateou muito por um determinado momento, porque por mais que a gente acredite que as pessoas são diferentes, né? Elas têm essa capacidade de nos decepcionar na maioria das vezes. Então eu falei, não vou ficar aqui remoendo, eu tenho que realmente procurar um caminho para fazer isso. Outra situação que também foi muito desafiadora foi quando eu passei por um processo dentro da minha produção. Eu já tinha conseguido escalar a marca muito legal, né, quando você consegue aumentar a produção, enfim. Tava produzindo os meus produtos autorais, as clientes estavam amando, eu tava nessa fase de migrar, assim. Então, metade dos meus produtos ainda era revenda de multimarca e metade dos meus produtos era minha produção. E eu lembro que eu fiquei, tipo, muito, muito, muito aflita quando a produção começou a aumentar. E um belo dia, gente, eu estava bem quietinha na minha casa e uma cliente minha me liga e fala, Yara, você tá vendendo lingerie em tal lugar? No interior de Minas. Aí eu falei, não, por que ela? Porque eu tô aqui, eu tô vendo os produtos que são exatamente iguais aos seus produtos. Aí eu falei, não é possível? Como assim?
Ela falou, não, vou te mandar foto pra você ver. E, gente, eu tenho uma coisa com as minhas lingeries que, assim, se uma pessoa copiar, eu sei que não é meu, pelo ponto da costura, pela forma do acabamento. Mas, mesmo que use a mesma renda, enfim. Mas se a pessoa usa os meus insumos e faz do jeito que eu faço, eu consigo identificar. E eu falei, isso realmente tá vindo de dentro da minha fábrica. E eu trabalhava com produção terceirizada, então onde eu fazia também de outras marcas, sabe? Mas assim, mais uma vez, eu não queria acreditar que isso poderia ser real. E eu lembro que eu falei, não, não é possível, não é possível, não é possível. E eu liguei pra essa chefe de produção dessa empresa e falei, oi, tudo bem? Eu queria saber realmente o que está acontecendo e tal, vou te mandar algumas fotos, eu quero entender. E, gente, ela não só estava copiando os meus modelos, como ela estava usando os meus insumos, minha renda, meus elásticos, enfim, pra fazer pra outra marca. Isso deu um maior problema na época, enfim, acionamos jurídico, buscamos todos os nossos insumos, mas infelizmente tinha um pontinho muito ruim, que era basicamente o seguinte: ela era a minha única produção que fazia todos os meus modelos. Naquela época, gente, eu lembro que eu fiquei, tipo, muito preocupada, muito preocupada. Eu falei, mano, não é possível que isso tá acontecendo. Fiquei muito ansiosa. Eu desesperei e falei, vai, pronto, agora é o fim da minha marca. Não tem como mudar, tipo, eu não vou conseguir encontrar uma outra produção. Não sei se vocês sabem, assim, mas a mão de obra da lingerie, ela é uma mão de obra um pouco mais qualificada, sabe? É um produto que exige acabamentos mais minuciosos e isso dificulta encontrar esses profissionais no mercado, sabe? Porque realmente é algo que dá muito trabalho. Não quero dizer que as outras coisas não dão trabalho, mas assim, a lingerie, ela dá um trabalhinho diferente. E aí, gente, eu fiquei desesperada. E eu lembro que eu fiquei mais ou menos 5 meses tentando achar outra produção dentro do meu padrão de qualidade, dentro daquilo que eu acreditava. E desde então, eu nunca mais deixei toda a minha produção na mão de um fornecedor, independente da capacidade desse fornecedor de me atender. E com isso, eu fui buscando novos fornecedores, né? Através dessa tragédia naquele momento que me gerou muita frustração, muita decepção, muita preocupação. E eu comecei a buscar outros fornecedores e essa busca por outros fornecedores fez com que a minha marca crescesse muito mais. Porque a gente conseguiu aumentar muito a produção, a gente conseguiu produzir novos modelos, a gente conseguiu trazer um novo público pelos novos modelos. E assim, a gente se preparou no momento perfeito, porque logo após todo esse contexto veio a pandemia e a gente teve um crescimento de quase 300%. Na minha vida pessoal, quando eu terminei o relacionamento, eu tinha plena convicção que eu ia morrer. Meu primeiro término, falei, gente do céu, não é possível que isso dói tanto. Eu fiz tantos planos, achei tanto que ia dar certo, eu tava tão feliz. E foi um tempo longo, assim, de relacionamento. E no momento que a gente terminou, eu fiquei muito mal, fiquei muito triste. Mas depois de um tempo eu consegui perceber que realmente seria muito desafiador permanecer naquele relacionamento pelas circunstâncias. E eu entendi que era realmente o melhor que poderia ter acontecido. Inclusive, depois disso, várias coisas se desdobraram para que a minha vida caminhasse em uma direção totalmente diferente, que nesse novo contexto seria impraticável um relacionamento daquele. Então, gente, o que eu queria trazer pra vocês é exatamente isso. Às vezes, algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente realmente acredita que aquilo é pra terminar com a gente. É pra terminar com a nossa esperança, é pra terminar com a nossa alegria, é pra acabar com tudo que a gente tem construído. Infelizmente, é muito mais fácil a gente pensar em algo ruim do que em algo bom quando acontece alguma coisa com a gente. E quando não acontece também, a gente visualiza as piores possibilidades, infelizmente. Tipo, quando a gente tá vendo uma pessoa atravessando uma avenida movimentada, a gente não pensa, nossa, que bom, ela vai atravessar e vai chegar bem do outro lado. A gente já pensa, meu Deus, ela vai atravessar e é perigoso e ela pode morrer. Enfim, a gente tem esses pensamentos mesmo. A Brené Brown fala até isso, sobre vulnerabilidade, e ela fala que nós temos essa tendência a pensar coisas ruins. Ela até dá um exemplo muito legal, depois vocês assistam no Netflix. E é muito isso, a gente tem essa tendência de pensar no pior cenário, né? E não é o ideal, mas é humano, né? Isso é uma tendência comportamental humana. Se você vive isso é porque você é uma pessoa. E o que eu queria te dizer é, ainda que você visualize possibilidades ruins, existe uma condição de nós confiarmos
que realmente tem algo grandioso e bom acontecendo por trás dos desafios, acontecendo em meio às dificuldades. E que, por mais difícil que pareça, você está nada mais, nada menos que sendo preparado para desfrutar de algo melhor e maior. Então, quando as coisas acontecem na nossa vida, por mais que pareça que nós estamos dando alguns passos para trás, o que eu não acho um problema também, gente, eu falo muito isso. Em alguns contextos da minha vida eu gosto de dar um passo para trás, às vezes eu gosto de dar 10 passos para trás, mas assim, é importante a gente entender que nós sempre estaremos seguindo adiante. Na vida não tem essa opção de voltarmos ao passado, de voltarmos a um momento anterior, né? A vida é daqui pra frente, a vida é do presente para o futuro. Então, que a gente tenha essa mesma mentalidade, que tudo que a gente tá vivendo, tudo que tá acontecendo agora no momento presente é para que nós sejamos impulsionados para frente, adiante, para situações maiores, para aprendizados maiores. E você ontem era uma pessoa e hoje, com toda certeza, ainda que 0,0001% melhor, mais sábio, com mais discernimento, mais sensível. E isso tudo é muito importante. Eu queria saber o que vocês pensam sobre isso e eu espero que esse vídeo tenha falado com você.